Oi, eu sou a Luísa, aluna de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de São Paulo, e hoje eu vim falar um pouco sobre um projeto de inteligência artificial. É um assunto em alta, né? A gente ouve falar muito, mas na prática não é tão difícil assim. Esse projeto se trata da aplicação do Deep Learning, que nada mais é do que um conjunto de técnicas de aprendizado de máquina aplicados para classificação de imagens. Então a gente vai ter um dataset com algumas imagens e a nossa rede vai retornar pra gente o que é aquela imagem. Para isso eu vou utilizar aqui como base o TensorFlow, que é uma plataforma desenvolvida pelo Google para Machine Learning. Agora vamos pro computador entender passo a passo como funciona essa tal de rede neural. Certo, começamos então importando as bibliotecas TensorFlow e Keras. Elas serão as responsáveis por nos disponibilizar funções que vão facilitar a construção do código voltadas à parte de treinamento de redes. E também a NumPy, Numerical Python, para processamento de tarefas matemáticas, e Matplotlib, para visualização dos dados. Em seguida, já vamos importar o nosso dataset. No caso, vamos utilizar o Fashion MNIST, um dataset de imagens de roupas, que tem 70.000 imagens de 28 por 28 pixels em escala de cinza. E dividimos ele em 60.000 para treino e 10.000 para teste, separando também a imagem da parte da saída desejada, que já vem dentro desse dataset. As imagens são arrays NumPy 28 por 28, com valores de pixels de 0 a 255. As labels são array de inteiros no intervalo de 0 a 9, e isso vai corresponder a cada tipo de peça presente no dataset, como a gente pode ver nessa tabela. Explorando um pouco os dados, vamos verificar o tamanho das imagens, bem como a quantidade de amostras. Então, com Train Image Shape, vemos que temos 60.000 amostras de 28 por 28. O Len Train Labels, vemos que possui 60.000 respostas, uma relativa a cada imagem. Então está tudo certinho. A gente pode verificar também a parte de testes, aplicando os mesmos comandos no conjunto de testes. Então verificamos que temos 10.000 imagens de 28 por 28, com 10.000 labels. E aí começamos o pré-processamento de dados. Podemos plotar uma imagem aleatória do conjunto de treino para poder visualizar melhor como esse dataset funciona. No caso, coloquei aqui a imagem 2459. E a gente pode visualizar que é uma camiseta. Então, a gente pode colocar qualquer número aqui e visualizar qual é a imagem correspondente a ela. Vemos também que a imagem foi mostrada com valores de 0 a 255 para os pixels. Vamos normalizar isso transformando a escala de 0 para 1. Para entender melhor o dataset, vamos plotar 25 primeiras imagens do conjunto com o seu rótulo correspondente. E aí podemos ver aqui, temos botas, camisetas, tops, vestido. É assim basicamente que o dataset é, uma imagem e um label correspondente. Agora vamos iniciar a nossa rede de fato. Primeiro, vamos indicar que as imagens estão em escala de cinza, e não RGB, aplicando um reshape e podemos começar. A primeira camada da nossa rede será uma camada de convolução. Na nossa rede, nós vamos realizar 30 verificações com filtros 3x3 em cada imagem, com a função de ativação ReLU. A convolução nada mais é do que a busca por padrões na imagem. Então, um filtro é passado por toda a imagem e vai registrando valores sobre o quanto aquele padrão de filtro se assemelha com a imagem ou não. No caso, o próprio programa gera esses filtros e nós não temos controle sobre eles. A segunda camada é o Max Pooling, um processo que vai reduzir o mapa de características. Ele vai fazer verificações em áreas 2x2 no mapa gerado na camada anterior e retornar o maior valor em cada uma dessas áreas. A terceira camada da nossa rede é o Dropout, que nada mais é que remover aleatoriamente uma quantidade de neurônios da rede e ajustar os pesos dos neurônios restantes paralelamente a isso. Por fim, uma rede MLP, ou no caso, chamada Dense, de duas camadas, onde primeiro tornamos a imagem um vetor, que será o input dessas camadas, uma com 55 neurônios e ativação ReLU, e a final com 10 neurônios, representando as 10 saídas possíveis. Enfim, compilamos o modelo para treinamento. Utilizaremos o otimizador Adam, por taxa de momento dinâmico, onde ele atualiza o modelo baseado com o que ele vê na função loss. Em loss, utilizamos o Sparse Categorical Cosentropy, que mostra quão preciso é o modelo durante o treinamento, e as medições de acurácia, que podemos monitorar a cada época. Finalmente, chegamos na parte de treinamento da nossa rede. No caso, vamos limitar o processo a apenas 10 épocas. E podemos ver que, no fim desse treinamento, a nossa rede alcançou 0,95 de acurácia, que é um dado muito bom. E então, podemos aplicar o conjunto de testes na nossa rede treinada, onde vemos que temos 0,91, quase 92 de acurácia. Essa diferença nos valores de acurácia da parte de testes e de treino pode ser justificada com uma espécie de overfitting, que é quando a rede aprende demais sobre as imagens de testes, então a parte de ruídos
e essas coisas nas imagens, e aí na hora que a gente coloca o teste, a acurácia diminui um pouco. Isso pode ser resolvido mexendo um pouco nos valores de parâmetros da nossa rede. Mas como essa diferença é relativamente pequena, podemos seguir usando a nossa rede. Então ela está pronta e treinada, e a partir daqui vamos apenas observá-la. As predições nos mostram quanto uma imagem pertence, segundo a rede, a cada categoria. Podemos visualizar que escolhendo uma imagem aleatória, no caso 10, a função nos retorna um array de 10 valores, correspondentes a cada label. O maior será onde a nossa imagem será classificada. Aqui vemos que o maior valor está no grupo 4, como verificamos logo abaixo. E aí podemos comparar a resposta da nossa rede com a resposta esperada no dataset e vemos se ela acertou ou não. No caso, sim, ela acertou. E plotando a imagem, podemos ver que é um casaco, e o casaco é relativo ao grupo 4, então, tudo certinho. Agora vamos para a parte de avaliação da nossa rede, e faremos isso com uma matriz de confusão e estudo de sensibilidade. A matriz de confusão nos permite observar o quanto a rede se confunde entre cada resposta, comparando a resposta esperada com a obtida. Como podemos ver, por exemplo, há um valor alto de confusão entre a classificação dos grupos 0 e 6. Retornando na tabela, a gente visualiza que 0 são os grupos de camiseta e 6, camisas. Então, essa confusão faz muito sentido que aconteça. Essa matriz também nos permite observar onde estão os pontos fracos da nossa rede. Para a sensibilidade, podemos ver a classe a qualidade da nossa rede. Uma alta acurácia nem sempre é sinônimo de qualidade, já que mesmo com uma baixa taxa de erro, a rede pode estar errando sempre a mesma classificação. Por exemplo, ela pode estar com 95% de acurácia e esses 5% sempre são calças, então ela nunca acerta a calça. A sensibilidade, então, vai nos permitir observar isto. Vejamos, por exemplo, escolhemos a classe 9, que são botas, e vamos utilizar o parâmetro de verdadeiros positivos, que são quando a rede classifica como bota uma imagem que realmente é uma bota, e os falsos negativos, que são as vezes onde a rede diz que não era bota, mas na verdade era bota sim. A relação entre eles nos retorna a sensibilidade desta classe. No caso, a gente tem 94%, que é muito bom. E é isso, um projeto simples para reconhecimento de imagens e muito funcional. Esse projeto pode ser usado para, no futuro, ser trabalhado e transformado em um processo de geração de imagens e não reconhecimento, como o Gemini, Midjourney, por exemplo, que estão bem em alta agora. Mas isso a gente deixa para uma Luísa do futuro.